Nada, boas informações. E Breno, se a gente estava falando do lado do Ceará sobre as aquisições de Galeano, Fabiano, Matheus Bahia, do lado do Fortaleza, o Pierre também é um acerto dessa temporada e permanecer com ele também. Exato. O Pierre, ele é aquele cara que joga mais para marcação, para recuperação de bola, aquele cara que dá mais segurança quando tá dentro de campo. Acho até mais parecido com o Lucas Sacha. Quando o Pierre chegou, na primeira partida que ele fez, ele jogou pouco tempo, mas naquele momento deu para perceber que era uma opção interessante, especialmente pro estilo de jogo que o Fortaleza precisaria ter nesse momento de tentar sair do Z4, que talvez fosse se retrair um pouco mais, jogar no contra-ataque, jogar de forma mais reativa. Só que por algum motivo o Pierre foi perdendo espaço para outros jogadores, inclusive pro próprio Rodrigo, que para mim, no que eu costumo acompanhar de futebol, não justificava. Eu até não entendia, falamos aqui isso N vezes. Por que o Pierre não tem mais oportunidade dessa equipe? Por que o Pierre tá mais no banco e outros jogadores estão ganhando oportunidade quando ele mostrou que é mais útil para o momento do Fortaleza? Até que o Pierre volta e se estabelece. A dupla dele ao lado do Sacha hoje entrega para o Fortaleza um pouco mais de consistência e deixa o meio-campo mais sólido. Não é que não haja falhas. O Fortaleza, inclusive, toma alguns gols, tem tomado alguns gols. No primeiro tempo contra o Galo é um exemplo disso. Mas é um time que apresenta mais consistência quando o Pierre está em campo, ao lado do Lucas Sacha, que é outro cara que tem muita entrega nessa temporada de 2025. Um dos poucos que tem muita entrega. O Pierre é um cara jovem também. Ele só tem 23 anos de idade, estava jogando numa Série B e rapidamente numa Série A conseguiu se encaixar. Mas como disse a Fernanda, independentemente da divisão que o Fortaleza estiver, ele vai ficar. E se o Fortaleza vier a confirmar um rebaixamento, por exemplo, para a Série B, eu acho que é um cara que tem perfil de jogar essa competição também. Então acho que faz todo sentido. O valor não é tão alto, 4 milhões pro padrão do Fortaleza hoje, em que pese uma queda para a Série B se ocorrer, o time perde muito em receita, mas se você tá fazendo essa compra é porque você entende que tem condições de fazer isso. E o Fortaleza, claro, se cair, vai ter que vender alguns atletas também, e o Pierre não é tão caro assim. Acho que vale a pena, é jovem, tem perfil tanto para uma competição quanto para outra, tá se provando na Série A, para uma Série B já jogou e a gente sabe que ele tem qualidade para isso também, se for o caso, e é um cara que você pode não só ter o retorno esportivo, você pode ter um retorno financeiro lá na frente, porque tem apenas 23 anos, então acho que vale a pena. Mesmo nesse momento delicado, seu Wilton Bezerra, o Pierre tem apresentado um bom futebol e se credenciando também para permanecer em 2026, independente de permanecer na primeira divisão, não? Apesar de tudo, né, alguns jogadores, você tem razão, se salvaram, né? Muitos jogadores pontificaram num momento difícil, o que é um problema muito sério. Por exemplo, o Sacha nunca deixou de ser o jogador que é. Esse Pierre das contratações foi uma boa pedida. O próprio Matheus Pereira mostrou que tem lugar nesse meio campo do time do Fortaleza. O Ávila, que teve um início desastroso, né? Jogador que atuou em duas posições, como ala pela esquerda, como quarto zagueiro, de repente se firmou. Não me venham dizer, em função do erro de ontem, que isso é natural. Não foi o único erro dele, não. Mas a gente percebe que é um jogador que tem toda a condição de ser titular para o time do Fortaleza. Eu não sei, é uma certa dificuldade de nossa parte de conversar sobre isso. Qual vai ser a realidade do Fortaleza no próximo ano? Primeiro, a queda não é o fim do mundo. Precisa interpretar a coisa desse jeito. Fortaleza, eu acho que já mostrou que tem capacidade, expertise para conseguir uma estrutura até de recuperação. Ele já veio de um lugar até mais difícil do que uma Série B. Agora vai ter preciso muita calma nessa hora, muita união, porque numa hora dessa existe uma coisa terrível chamada caça às bruxas. Todo mundo quer se aproveitar, a falta de reconhecimento pelo que foi feito. Então é preciso ver qual vai ser a atmosfera reinante do Fortaleza, o clima reinante do time do Fortaleza, para que ele engate, no caso de queda, já uma atitude no sentido de retornar à primeira divisão. Nós precisamos do Fortaleza na primeira divisão. Nós precisamos do Ceará na primeira divisão. Nós temos público, estádio, tudo que um time de primeira divisão precisa. Só temos que usar. Nós precisamos de um futebol cearense forte. Intervalo rápido, a gente volta já já.